Olá, sejam bem-vindos ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria mais uma vez poder estar junto com você. E nessa oportunidade nós vamos conversar sobre um assunto especial para você, pastor. Nós vamos conversar sobre gestão eclesiástica. E eu tô com um time aqui muito interessante, então não saia do seu lugar aí, da sua poltrona, e eu já vou apresentar eles para você. Olá, então, como eu tinha dito para você, eu estou com um time muito grande aqui, muito obrigado pela participação de vocês, eu vou apresentar cada um. Aqui ao meu lado esquerdo eu estou com o consultor Enéas Ferraz Júnior, seja bem-vindo, Enéas. Muito obrigado. Também aqui com os advogados, né, o doutor Marco Antônio e a doutora Tatiana Moser. Sejam bem-vindos também. E o contador, que é a parte contábil, o Nelson Camilo Silveira. Nelson, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria ter vocês hoje e nós vamos falar sobre gestão eclesiástica. E, Enéas, me fala um pouquinho desse projeto. O que é a gestão eclesiástica? Bem, dentro da necessidade de mercado que nós estamos atuando como consultores, cada um nas suas áreas, nós nos deparamos, e como somos cristãos, nós nos deparamos com a necessidade de fazer, de ver e enxergar as igrejas como elas são, uma instituição. Então, para esse motivo, nós começamos a estudar, a pensar e encontrar também o crescimento, pastor. As igrejas evangélicas estão crescendo muito no Brasil, principalmente, e esse crescimento está trazendo, né, multidões, volume de pessoas e, por consequência, volumes financeiros, controles, patrimônios, e hoje nós sabemos que tudo é e deverá ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A condução dos nossos negócios, a condução das nossas igrejas, elas têm que estar dentro da lei, mas acima de tudo dentro da palavra de Deus. Então nós buscamos em oração, a minha parte eu fui buscar de Deus, para que Ele me mostrasse o que fazer. E aí surgiu, né, esse nome gestão eclesiástica, que é bem próprio, porque a gente consiga entender como funcionam as igrejas, como elas estão posicionadas hoje dentro de uma instituição, dentro de uma nação, onde elas precisam, né, seguir as leis que estão aqui na nossa Constituição e também necessitam ser organizadas. Porque com o crescimento, todo agrupamento, toda associação, toda entidade que ela começa a crescer, ela precisa se instituir. Isso é onde a parte jurídica vai tocar exatamente. Ela tem que ser instituída, né? Ela tem que ser constituída, melhor falando até, para que ela possa ter uma existência, né? E aí nós sabemos que isso que essa gestão ela foi uma direção de Deus, né? Brotou nos nossos corações para que a gente pudesse estar ajudando, auxiliando e assessorando igrejas, instituições, para que ela se organize. Então esse é o ponto. É muito interessante, gente, porque eu gosto muito de lembrar da nossa bandeira, né? A nossa bandeira, a bandeira do Brasil, ela tem um dizer muito interessante que muita gente não se atém a isso. E eu sempre converso com algumas pessoas dizendo sobre a importância dessa declaração, que é ordem e progresso, né? Então, a gente entende que quando tem ordem, tem progresso. E a gestão eclesiástica é justamente isso, organizar a parte estrutural, institucional da igreja para que ela possa progredir. E é necessário isso. Nós sabemos hoje, grandes igrejas existem no mundo, no Brasil e outros países. Sabemos que essas igrejas elas começaram pequenas. Muitas vezes a igreja começa na casa, na sala de um pastor. E essa igreja ela se agrega de pessoas, aí não cabe mais, não tem mais espaço. Aí colaboradores vão lá e alugam um barracão, colocam uma placa, igreja. Aí começou. Então, é nesse momento que nós estamos orientando. As igrejas precisam ser constituídas, elas precisam ter toda a sua parte legal, documentação, né, dentro das instituições legais para que elas existam. Isso é muito interessante e, na realidade, eu sou pastor e eu entendo, vejo e a gente vive essa questão diariamente da questão burocrática e alvarás e tudo. Nelson, então, essa parte contábil me interessa muito, interessa também aos pastores, e eu já quero direcionar uma pergunta para você. Qual o papel e a importância da contabilidade para as igrejas? Pastor Flávio e aos outros pastores que nos ouvem, nos assistem, é de toda a importância. A contabilidade, ela tem por finalidade o registro de tudo, absolutamente tudo que acontece na história da igreja. Nesse tempo que eu tenho providenciado dentro da gestão eclesiástica, a contabilidade de igrejas, eu tenho visto a imensa dificuldade dos pastores em compreender, organizar
e até determinar certas ações e atitudes dentro da igreja, em função da contabilidade. A contabilidade, por si própria, ela é obrigatória, né? E traz todo o histórico de evolução financeira, patrimonial e até pessoal, porque nós falamos também de recursos humanos, emprega hoje muitas pessoas. E como foi colocado no início pelo Enéas, o governo tem voltado os seus olhos a cada dia para as igrejas. Há uma estimativa no Brasil hoje que anualmente gira mais de 20 bilhões de reais no terceiro setor, que compreende institutos e igrejas, sem nenhuma forma de tributação, excetuando-se aí o setor de RH. Então, a contabilidade, cada vez mais, tem sido a ferramenta fiscalizatória para o governo. Entendo. Então, dentre as funções disso, da contabilidade, os documentos são analisados, avaliados e lançados, contabilizados. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nelson. A questão dos alvarás, nós temos muita dificuldade, né? As igrejas em retirar os alvarás, a questão dos bombeiros também, que são alvarás dos bombeiros. Eu tenho tido essa experiência e, graças a Deus, com uma assessoria contábil, nós temos conseguido os alvarás. Então, na realidade, não é impossível, é necessário uma assessoria para isso, né? Exatamente. Principalmente depois da tragédia do Rio Grande do Sul, o que já era exigido se tornou ainda mais exigido. Então, hoje são basicamente, para a liberação de um alvará, é necessário bombeiros, meio ambiente e, em alguns casos, até vigilância sanitária, quando compreende refeitórios ou lanchonetes dentro da igreja. São as 3 esferas. Todos são bem exigentes, são por portes, a partir de 100 pessoas já é obrigado, inclusive, a ter brigada, portas de emergência, sinalizações, enfim, os bombeiros são bem rígidos com isso. É possível. O que eu sempre tenho orientado aos pastores é que antes de qualquer locação de um espaço ou construção, acerte-se primeiro de toda a documentação do imóvel. Porque é comum você encontrar hoje, ele loca o espaço e quando se é efetuada a consulta comercial ou consulta de viabilidade, dependendo do município, lembrando que nós falamos para o Paraná todo, atendemos também no Paraná, alguns muda a terminologia, mas o efeito é o mesmo. Então, chega na prefeitura, é negada a atividade econômica para aquele zoneamento, ou ainda o prédio, a edificação, sequer existe nos registros da prefeitura. E aí inviabiliza totalmente. Então, são esses os cuidados. Tendo-se por este princípio, a partir daí são as burocracias de capacidade, atendimento aos que o bombeiro ou o meio ambiente, que é a questão do som da igreja, que é algo que também tem sido bem restritivo. Você parece que teve uma revelação do meu começo de ministério, né? Porque aí eu vou voltar uma pergunta para você e logo depois, no próximo bloco, eu preciso explorar um pouco mais essa parte contábil com o Nelson. No próximo bloco nós vamos conversar aí depois da parte jurídica de quem não toma os cuidados ou a prevenção, que é o caso que nós estamos conversando aqui. Mas, Nelson, eu me lembro que no início do meu ministério realmente a gente não pensava nessa parte contábil. A gente reunia as pessoas e, enfim... aí, quando tivemos uma primeira reclamação de vizinhos, aquela coisa, nós começamos a nos organizar. Será que o pastor precisa ter uma primeira ocorrência para se organizar? Ou ele pode fazer um trabalho preventivo, que é isso que vocês estão propondo? E a minha segunda pergunta é a seguinte: com quantos membros ou que tamanho que a igreja precisa para se organizar dessa forma? Ela tem um número de pessoas, um mínimo? Não existe, né? A constituição jurídica de a partir de 2 pessoas já pode se tornar uma pessoa jurídica. A igreja não é diferente. Então, a partir de que ela se reúna com um objetivo, se torna uma instituição, e aí o pastor vai concordar comigo, já falou do seu histórico. Claro. E na sequência o Dr. Marcos vai estar explicando a questão jurídica. Não é o número de pessoas que determina, sim sua finalidade.
Quanto à prevenção, sim. A gestão eclesiástica nasceu para isso. É para trazer o antes. É tratar o efeito e não a causa. Segurança. Né? Então, nosso papel é dizer aos pastores que é possível, sim, antes de qualquer locação de espaço ou qualquer projeto da igreja, se acercar através do contador, através do seu gestor, do seu administrador, tomar as medidas necessárias antes de locar ou construir qualquer espaço. Esse time é muito interessante. Nós conversávamos nos bastidores em relação justamente a essa parte preventiva, né, que a gestão eclesiástica traz. Eu quero começar, ainda nesse bloco, doutor Marcos, muito obrigado por vocês terem vindo também, obrigado. Porque a parte jurídica é uma parte bastante interessante, porque a parte jurídica ela entra não só para a prevenção, mas também para o auxílio depois que aconteceu alguma situação. Eu queria que você, antes do nosso intervalo, fizesse uma abrangência do qual é a importância, né, a relação do direito com a gestão eclesiástica. Eu sei que o assunto é amplo, mas eu queria que você iniciasse com essa importância. O que é importante para o pastor entender essa questão jurídica? Bem, como já mencionado aqui, tanto pelo Enéas quanto pelo Nelson, o direito também tem uma relevância significativa dentro desse conceito de gestão eclesiástica, que eu coloco como sendo a somatória dos conhecimentos da ciência contábil, jurídica, econômica e administrativa, né? É importante salientar que é necessário que a igreja ela se constitua, né? Que ela crie uma personalidade jurídica e possa se relacionar, então, com a sociedade, e a partir dessa relação com a sociedade, obviamente, a gente vai se deparar com várias situações em diversos os ramos do direito, né, em que a sociedade e os seus entes, sejam os pastores, os voluntários, os obreiros, né, os seus diretores, todos eles terão, a partir daí, responsabilidades que estão todas elas mencionadas em cada uma das legislações específicas, né, tanto do direito tributário, quanto do direito civil, quanto do direito econômico. Então, é muito importante salientar aqui o aspecto da prevenção, né? A nossa ideia é que a gente possa dar esse suporte de conhecimento técnico, que cada um de nós temos aqui nas nossas áreas, para que a gente possa ajudar, né, informar o pastor, sabe, em como ele pode levar a sua obra, a palavra de Deus aí, né, observando todos esses aspectos do mundo real aí, que são exigíveis, né, para que uma entidade possa conviver com a sociedade. Já você vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, até porque, uma época eu conversei com um tesoureiro meu, e ele falou, não, pastor, você ora e a gente cuida da parte administrativa. E eu falei para ele, tudo bem, desde que você responda judicial e extrajudicialmente também, como diz o estatuto. Mas você vai falar disso depois. Pastor, não saia daí, nós vamos para um pequeno intervalo, você que também não é pastor ou tem curiosidade no tema, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral e um assunto muito interessante. Estamos conversando sobre gestão eclesiástica e é importante que você, que faz parte da diretoria de uma igreja, você que é o pastor titular, ou você também que é membro de uma igreja e se interessa pelo assunto, preste bem atenção no que nós estamos conversando aqui. Antes de voltar nesse papo gostoso, eu quero convidar você, pastor, que está em Curitiba ou região metropolitana, para participar dos nossos cafés mensais, toda primeira terça de cada mês. Anote aí na sua agenda, primeira terça de cada mês. E eu quero convidá-lo para fazer parte conosco desse café de comunhão. Vai ser uma alegria ter você conosco lá. E se você tiver maiores curiosidades, o nosso site está aparecendo aí na tela, o site do Núcleo de Comunhão Pastoral, você pode entrar lá e pegar todas as informações. Ok, eu volto aqui então com a doutora Tatiana, mais uma vez, seja bem-vinda, né?
Doutor, a gente estava conversando com o Marco, de uma situação que eu tive, né, em relação à minha tesouraria, e nós conversávamos justamente sobre isso, né, sobre a responsabilidade do pastor ou do presidente estatutário, né, do estatuto, e as suas responsabilidades judiciais e extrajudiciais. É muito importante ter uma ata ou ter um estatuto para a igreja. Eu acredito que isso seja fundamental. É fundamental, né? Porque a partir do momento que que a pessoa jurídica existe, a igreja está, a entidade está existindo, ela tem que ser formalizada para que ela adquira personalidade jurídica, para ela poder responder por suas obrigações e exercer os seus direitos, e isso vai ser feito justamente através da elaboração do estatuto e o posterior registro da ata, né, o estatuto registrado em cartório e posteriormente a ata registrada no Cartório Nacional de Pessoa Jurídica. O que a gente traz aqui como muito importante a nossa orientação, né, de todo esse grupo nesse sentido, porque assim, uma correta elaboração do estatuto é exatamente o que vai definir, organizar, limitar as responsabilidades e proteger mesmo a igreja e seus membros e seus dirigentes no sentido de futuras legislações que vão aparecer, prováveis e futuras legislações, e mesmo as intercorrências que vão acontecer na igreja, naturalmente, né, do exercício do evangelho, da evangelização. Então, assim, a questão da responsabilidade vai ficar definida, vai ter que ser feita uma reunião com membros maiores, onde vai ficar definido o papel de cada um. Essa era a minha pergunta, deixa eu te interromper um pouquinho. Como que se formaliza um estatuto? O que eles precisam para formalizar um estatuto? Exatamente. Então, desde a definição da sede, aonde que vai ficar a sede, a declaração de fé, que é importantíssima, essa orientação registrada em estatuto, justamente porque muita legislação acontece depois, autorizando... né, a gente vai entrar em temas muito polêmicos, mas assim, casamentos diversos daquele que é... Então, tudo que a fé da igreja tem que estar bem definida no estatuto. É a partir dali que ela se defende e ela se orienta. O estatuto, então, ele ele chega a ser uma proteção. É uma proteção. Para a instituição. Importante, inclusive, para a proteção da instituição. Daí a destinação do patrimônio, como vai ser feita a extinção, possível extinção de igreja, destituição de membros, tudo isso vai ter que estar perfeitamente, né, as relações, né, de prestação de serviço, tudo que vai importar, que vai desenrolar, que vai acontecer no dia a dia da igreja, tem que estar bem definido, bem orientado, pelo menos, no estatuto. Né? E, se você me permite uma parte, o estatuto, de fato, ele assume uma importância primordial. Né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que os agentes reguladores, né, o poder público, ele está sempre atento, né, aos aspectos práticos, seja da própria instituição, da igreja, quanto dos seus dirigentes. Então, a concepção, a criação do estatuto aí, a gente recomenda que seja feita, né, com o auxílio de profissionais técnicos aí, sejam advogados, contadores, administradores, para que não se esqueça, né, de mencionar ou de se colocar algum detalhe que amanhã ou depois vai se mostrar importante. Tem muitas igrejas que têm um regimento interno. E eu queria que você falasse dessa diferença. Qual a diferença do estatuto e de um regimento interno? Como é que funciona isso? Porque eu sei que o estatuto ele tem um valor legal. E o regimento interno é como a igreja é internamente, né? O regimento interno, a minha pergunta é o seguinte, o regimento interno ele tem valor legal? Pois é, o estatuto é a exteriorização, né, da igreja perante toda a sociedade. Né? O regimento interno, até hoje as empresas têm elaborado seus códigos de conduta, isso, né, no que diz respeito aos seus empregados, aos seus parceiros, né? Tem como exemplo aí a questão da Petrobras, aí, o código de conduta com relação de fornecedores e tal. Então, o regimento interno, eu entendo que ele passa a ser uma indicação
né, para a igreja com relação aos seus voluntários, aos seus obreiros, né, para que não exista um distanciamento daquele princípio primordial, né, que é a evangelização, que é propagar a palavra de Deus, entende? Eu acho interessante a existência de sugestões aí de conduta, na medida em que todos que fazem parte daquela comunhão ali, daquela igreja, né, agindo dentro do bem comum, né, evita certamente situações aí complicadas, seja para a igreja e para os seus dirigentes e para cada um dos seus filhos. Enéas, falando em gestão, a gente fala da parte administrativa, financeira, prestação de contas, que é a sua área. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa importância para as igrejas. Exatamente. Nós entendemos, assim, que tudo ocorre até o púlpito do altar da igreja, até o púlpito. E o pós-púlpito que nós falamos com pastores é nesse sentido, que nós buscamos organizar a instituição a partir do momento lá do gasofilácio, né, onde você tem o recebimento financeiro, é que começa a existência, a movimentação administrativa financeira, porque a igreja ela tem recursos, ela precisa de recursos para poder crescer, ela precisa de recursos para poder gerir as coisas. E os recursos têm que ser, aí que está o ponto questão, chave, né? A gestão eclesiástica ela é muito focada nessa área. Nós temos que ser muito corretos, né? Muito transparentes, muito claros quando a gente manuseia, manipula recursos. Porque a própria Constituição, como o contador vai complementar nesse sentido, né? A instituição, a igreja, ela é imune de impostos, conforme a legislação. Por ela ser imune, eu acredito até que fica mais aprimorada ainda na prestação de contas. Exatamente. Quando é seu a coisa, de repente fica mais tranquilo. Então, nesse sentido que a gente leva a condução. O pós-púlpito é quando o gasofilácio é recolhido e aí sim começam a ser os seus registros financeiros, controles, prestação de contas internamente, prestação de contas na diretoria da igreja, a membros e principalmente para o governo, porque hoje o governo está muito focado, como a área jurídica mencionou, né? O governo está muito voltado os olhos para as igrejas, porque elas estão movimentando muito, o Nelson mencionou em valores, elas estão movimentando muito recurso. Então, esse recurso tem que ser apresentado de forma, uma lisura, né? Tem que ser correto. E aí nós sabemos que é um princípio, né, divino, que quanto mais transparente formos, mais abençoados seremos. Nelson, como também nós estávamos falando da parte jurídica, a questão estatutária e do regimento interno, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Ok, como já colocado pelo Dr. Marco e a doutora Tatiane, a questão do regimento interno tem muita validade, ele tem que estar também em concordância com o estatuto e serve de ferramenta de apoio para a contabilidade. Muitas das coisas que nós buscamos no registro está de acordo com o estatuto e também com o regimento interno. Portanto, tem validade e é uma ótima ferramenta para as igrejas. Eu quero trazer aos pastores que nos assistem algo importante. Dentre muitas normas que existem e artigos, um artigo em específico, o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que diz assim: entre outras observâncias, traz ao contribuinte, entendamos aqui as igrejas, condicionamento para usufruir do benefício da imunidade, conforme disposto no seu artigo. Terceiro, lendo, mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capaz de assegurar sua exatidão. Essa exatidão, mais uma vez, o governo vem através do SPED fiscal previsto para 30 de junho, onde vai detalhar toda a movimentação da igreja, recursos humanos, entenda-se RH, patrimonial, financeira, e inclusive dos seus gestores. Portanto, encerro aqui minha participação dizendo que é preocupante e a igreja deve se preocupar também em registrar cada vez mais claramente e com transparência todo o seu movimento financeiro e toda a sua contabilização. É um assunto, gente, obrigado, Nelson, é um assunto muito interessante e um assunto vasto, amplo. Nós já estamos chegando ao final do programa, mas eu queria, Enéas, que você passasse aí como que o pessoal, os pastores, né, do Paraná, podem tirar as suas dúvidas em relação à gestão eclesiástica, como que eles fazem para entrar em contato com você. Perfeito. Também agradecemos a participação aqui nesse canal, no programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, agradecer ao pastor Flávio, toda a direção. Mas a gestão eclesiástica nada mais é que a organização da entidade, da igreja, da forma correta, dentro dos princípios da palavra de Deus,
totalmente dentro da legislação, porque nós sabemos que temos que dar a César o que é de César, né? E como guardadores, né, como um bom mordomo fiel daquilo que nos é dado, né? Tanto as almas, as pessoas, as vidas, prestaremos contas, mas principalmente os recursos também prestaremos contas, né? Então, eu sei que essa gestão ela traz uma fusão, né, de duas visões na nossa concepção, né? A esfera celestial, né, que é a esfera que nós entendemos que é o chamado de cada pastor que tem que fazer a obra de Deus, nós entendemos que ela se junta quando vem para a Terra, né, dentro da concepção humana. Então, aí que está o grande, nós falamos isso na nossa palestra, aí que está o grande divisor de águas, né? Nós temos que entender que a obra tem que ser feita dentro da lei, mas, acima de tudo, dentro da palavra de Deus. Então, para concluir, nós fazemos essa palestra nas igrejas, gratuitamente, para associações, grupos, núcleos, e também fazemos trabalhos específicos para aquelas igrejas que tenham interesse em fazer algum trabalho específico em qualquer área, mas como consultoria eclesiástica. Nós temos um nosso blog que está sendo feito agora, que é www, vai aparecer aqui na tela, Conectly, não precisa anotar, vai aparecer na tela, conectly.blogspot.com. Ok. Gente, muito obrigado. Tranquilo, acontece. É a primeira vez dele aqui na televisão, mas tudo tranquilo. Grande abraço a todos vocês. Nós já estamos encerrando. Obrigado, Marco, Tatiana. E obrigado a você que ficou conosco todo esse tempo. Até a semana que vem. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida.